Rapaz, será que não é muito mais fácil nos deixar ser dominados, acabar com essa história de livre-arbítrio, mas também com as doenças, com os reveses da vida e tudo isso indo junto? Sei lá, deixar que uma raça superior nos guie e pronto. Essa é uma das reflexões trazidas pelo primeiro episódio da segunda temporada de Invincible. A série voltou, depois do sucesso da primeira temporada, e saíram 4 episódios nessa primeira leva, e depois mais 4 episódios, o Prime Video liberando todos os 8 episódios, melhor dizendo, aí sim, a temporada irá encerrar, essa segunda temporada irá encerrar. E aqui, semanalmente, assim como durante a primeira temporada, teremos resenhas debatendo os pontos trazidos da semana, pelo episódio da vez, ou então só conversando um pouco mais sobre ele. Fique por sua conta e risco, porque esse vídeo e todos os outros terão spoilers, e peço também a sua inscrição no canal e, por que não, o seu like. E na descrição tem link para os meus livros, então eu ficaria muito honrado se você fosse lá pelo menos dar uma olhadinha, aquele famoso, tô só dando uma olhadinha, vai lá, só dá uma olhadinha. Enfim, é isso. Vamos lá agora ao episódio. Começamos em uma realidade alternativa onde Omni-Man e Invencível estão em conchavo. Pai e filho avançam na missão de dominar a Terra depois que Mark aceitou esse destino e aceitou traçar o caminho vilanesco do pai. O desenho é soturno nesse momento, nesse início. Mark é mais debochado, mais sarcástico, encara tudo de cima para baixo. E ambos, pai e filho, matam qualquer coisa que está no caminho deles. Antes, Mark, ele tenta convencer os resistentes, propondo que a raça superior que irá dominar a Terra vai erradicar as doenças e as mazelas da vida humana. Ele diz não entender como as pessoas não aceitam essa proposta tão boa. Para Mark, e essa é a primeira grande discussão do episódio, a existência humana não é mais tão humana assim, aquela versão do Mark. Depois que descobriu seus poderes, e aí a gente pode unir as duas versões, depois que se descobriu Invencível, é fato que há sim um certo desprendimento, um certo distanciamento da sua realidade para com a realidade que ele veio. A realidade, no caso, é da vida humana, Ou seja, há um certo desprendimento com a sua humanidade. Não tem como ser diferente. Agora, essa outra versão do Mark, que a gente tá vendo no início, nada mais é do que uma possibilidade perfeitamente aceitável de muito que foi discutido na temporada passada. O caminho pro heroísmo e o caminho pro vilanismo, digamos assim, pra vilania, pra quem é um super poderoso como o Mark é exatamente o mesmo caminho, cara. Só difere mais ou menos ali perto do final. Só difere a motivação de estar nesse caminho. Não à toa, ele e o pai estavam no mesmo caminho, mas motivações diferentes. Por outro lado, vale também pensar toda essa questão de por que os humanos não aceitam e tudo mais, do ponto de vista dos humanos. Ora, afinal, o que nos faz continuar sendo réis humanos mortais e não aceitar uma dose cavalar da chamada vida perfeita? O primeiro ponto, como mostra a forma como o Invencível e o Omni-Man agem para com os resistentes, para com a resistência, é que o custo dessa perfeição é a perda de outra perfeição, isto é, da liberdade. Viver sob o parâmetro do outro, obviamente sem ter escolhido isso, é o mesmo que perder a sua essência, cara. A pessoa deixa de ser o que pensa de si e passa a ser o que pensam de si, é diferente. Viver uma doutrina, o desejo alheio, é perder a liberdade de dentro das moralidades sociais, é importante dizer isso, simplesmente viver bem, viver em paz. Por outro lado, a humanidade como conhecemos se faz pela imperfeição. Então não tem como aceitar a tal vida perfeita, porque é a imperfeição que faz a nossa percepção de vida ser perfeita. É da imperfeição de onde surge a melhor parte do ser humano, inclusive. A empatia, por exemplo. A vulnerabilidade humana é a base para a nossa empatia e para as nossas relações mais profundas, mais complexas. É o famoso ganhar com código de imortal no jogo, no videogame, não vale. Você ganha, é fato, mas você não vivencia aquilo. Não existe jornada para quem está jogando o jogo daquela maneira. Portanto, o sofrimento, as doenças ou outros desafios que sejam, são catalisadores, ou seja, unem aquilo dali, são gatilhos para as mais profundas conexões humanas. Se nos olhamos como falíveis, naturalmente olhamos para o outro como falível também. Basta alguém passar por algum pesar, por alguma questão, para quando o outro estiver começando a passar por aquilo, você ter um sentimento diferente, você ter uma conexão diferente mesmo sem conhecer aquele outro. Então, ao nos olharmos falhos, ao nos olharmos fracos, a gente passa também a olhar o outro da mesma maneira. E assim, é justamente a nossa fraqueza essencial que faz com que a nossa existência
passa a ser espelhada no outro e também passa a fazer sentido, porque senão não valia a pena sequer a gente fazer tudo que a gente faz na vida, né? Na vida e para a vida. Então, quando isso é realizado, a gente cria uma certa simbiose invisível para com o coletivo. E o ser mais afastado do coletivo, ainda assim, é um ser coletivo, porque garantir a sua existência, isto é, continuar existindo, é provar mais uma vez o ponto que, apesar de tudo, a gente continua. A gente permanece. Sendo assim, aceitar que outra raça superior nos domine é jogar o jogo usando código, usando hack. Não vale. É o famoso, não, desse jeito eu não quero brincar. A vida, ela tem um valor intrínseco que não é apenas vindo de prazeres ou da ausência da dor. Esse valor pode ser ligado a experiências autênticas que incluem uma rede completa e complexa de emoções, de estados, de momentos, não apenas aqueles que são agradáveis, que são fáceis, que são interessantes de serem vividos, que são confortáveis, que são gostosos. E isso nos mantém literalmente vivos, atentos, criando possibilidades para sermos cada vez mais vivos. Há quem diga que o fim da nossa espécie será quando não tivermos mais nada para resolver. Isso funciona do ponto de vista da espécie, do ponto de vista macro, mas também para o indivíduo, pô. E aqui a gente vai para o segundo tema do episódio. Depois de visitarmos a versão maléfica de Mark, né, do Invencível, voltamos para o tempo corrente da série. Mark acabou de perder seu pai e quase se perde nisso também. Ele não tem mais a mesma confiança de antes e o mundo se tornou um lugar muito mais complexo do que já parecia antes dele ter os seus poderes ou até no começo, ao descobrir os seus poderes. Como resultado, Mark tenta resolver tudo que está ao seu alcance como fruto da ansiedade de, quem sabe, conseguir se resolver nesse caminho. Então, ele está tentando montar tudo porque ele em si está desmontado. Ele não consegue. E não consegue porque estamos vivos até termos o que resolver. Quando não, acabou o game. Então, se o Mark conseguisse resolver tudo, o jogo já tinha acabado. E para ele o jogo ainda não acabou. Mark, ele é super poderoso, né? Mas mesmo assim, perceba, ele não conseguiu prevenir os problemas que apareceram em sua vida. E isso vai se conectar com o que eu falei anteriormente. Porque a tentativa de resolver tudo ao seu alcance, mesmo que de uma maneira blasé, como quem vai fazer um gol e nem comemora por aquilo dali, é o que prova que essa versão de Mark ainda é humana, só que nesse momento está desconectado levemente da humanidade dele. Aquela outra versão que a gente viu não é humana. Por isso que mais à frente o episódio mostra ele se preocupando com coisas bobas para alguém que tem superpoderes, como por exemplo a faculdade, ou como por exemplo ficar próximo da menina que gosta. O que faz Mark não perder o senso, não perder o prumo, é toda essa vulnerabilidade que ele apresenta em um momento triste e muito depressivo da sua vida. E aqui vou usar uma alegoria. Vamos imaginar a vida como uma refeição caseira preparada com muito cuidado. Os ingredientes, né, as especiarias, enfim, aquilo que você coloca como tempero, são os momentos felizes que nos dão sabor, que nos dão alegria. E a gente deve pensar, então, que uma refeição perfeita tem os ingredientes mais agradáveis e perfeitos e etc. Só que tem o sal. O sal tá no meio disso tudo e ao mesmo tempo que ele dá gosto, ele pode prejudicar se não for usado com uma certa moderação. O mesmo elemento que realça o sabor, né, o sal, permitindo as especiarias iniciais brilharem também, ele também pode acarretar em problemas. O Mark, nesse momento do episódio, ele tá aprendendo a cozinhar essa refeição. Ele tá reconhecendo que a ansiedade e os desafios são talvez como o sal. Sem ele, a nossa experiência seria um tanto quanto sem gosto. Mas também dói, mas também machuca um pouco, por mais que a gente não veja. O jovem, portanto, né, o Mark, ele descobre o valor intrínseco da vida e na vida, ao entender que mesmo para os superpoderosos, eles não estão isentos desse equilíbrio muito essencial. As dificuldades são obstáculos, mas também são ingredientes que, se bem integrados, compõem a verdadeira essência da existência humana, que ainda está lá em Mark, que ainda permanece nesse personagem. E aí a gente dá uma volta. Olha que bonito. A humanidade de Mark faz ele sentir todas as dores da fragilidade humana, bem como todas as dores fazem Mark manter a sua humanidade. Então, em vez de se retroalimentar a partir do poder junto com o pai na outra realidade que a gente viu, nessa, ele se alimenta justamente da dor de não aceitar o que o pai tinha lhe proposto e da dor das consequências disso. E assim ele chora como um comum no telhado, isto é, por cima de tudo, mas ainda precisando se sustentar em algo, em bases firmes, no caso dele, na sua própria essência. No outro telhado, mais à frente, ele conversa com a Eve sobre a sua realidade, né? A realidade dele e a realidade dela. E isso mostra que o jovem
não só precisa se sustentar nessas bases firmes, mesmo quando ainda tá por cima de tudo, como existem outras pessoas no mesmo caminho que ele, e é um caminho interessante, né? No caso é a Eve, não tão presente aqui nesse momento específico, mas presente na ideia, né? No que fez o Mark chegar até ali. Perceba como o Mark pode resolver com mais facilidade o que os outros não conseguem. Ele elimina uma grande ameaça, coisa que seria complicada pro grupo de heróis, conforme a gente vê lá no meio do episódio, mas essa mesma facilidade vem acompanhada de uma consequência: a criação de um vilão como fruto de Mark não ter seguido a sua própria crença, seu próprio caminho, mas sim, face ao desencontro que ele estava tendo de si mesmo, o caminho de um líder com o qual talvez ele não concorde mais 100%. Afinal, o líder sabia muito bem muitos planos e acobertou, e nem todos os planos eram tão interessantes. E aí, sem conseguir ele mesmo resolver as situações e se achando impotente, deu na mão de outra pessoa o seu dom. E isso gerou um novo vilão que agora ele vai ter que resolver. Mais cedo ou mais tarde ele vai ter que resolver. E aí, pra fechar, aqui vem o grande lance do episódio. Mark enfrentará um vilão fruto das frustrações de várias versões de um mesmo homem. A ganância altruísta de uma versão desse homem, uma versão que tem superpoderes, inclusive o lance dos portais, agora é só ganância a partir de todas as memórias que vivem dele. Lembrando, esse homem aparece pela primeira vez como a resistência. Uma das versões dele é um cara altruísta, super resistente, participante ali da resistência, que estava dando a própria vida contra aqueles seres que ele sabia que não ia vencer. E aí cria-se essa nova versão, né? Esse vilão, que é o amálgama, a união, todas as suas versões. As boas, mas também aquelas que não conseguiu resolver as dores, não tem as memórias muito bem equilibradas, não tem as questões resolvidas de todas as versões que vivem nele, e assim ele quer apenas uma coisa: vingança, que motiva até os melhores. Manter a humanidade é manter algo para resolver, né? Mas enquanto resolve-se isso, as suas questões humanas, existenciais, seja o que for, é preciso também resolver outras coisas. E é isso que o cara não aceita, né? Quando a vingança vem, cega tudo e ele quer resolver apenas esse ponto. Aceitar que tudo será resolvido de um jeito só é um outro caminho para se perder a humanidade. Ou jogar o jogo ali, o videogame, com código, como tentou fazer a nova ameaça da temporada que agora surge. E ao final fica a questão: conseguirá Mark conviver com tantas questões abertas e ainda assim resolver o que precisa ser resolvido do seu jeito e não do jeito dos outros? Porque senão temos um vilão sendo criado. Só que mais do que isso, conseguirá Mark realmente se colocar como independente e de fato deixar o seu pai ir para que viva ele o seu caminho, o caminho da sua humanidade em meio a tantos superpoderes? Eu deixo as perguntas para vocês e espero que sejam tratadas aí nos próximos capítulos, para que aí sim eu volte aqui para debatê-las. Por enquanto é isso. Espero que tenham gostado do vídeo e entendido aqui os assuntos que eu trouxe. Se não, comenta que eu falo de outro jeito no futuro. Peço também aquele like, já que você chegou até o final desse vídeo, e se possível que se inscreva no canal. E também tem link na descrição para os meus livros, tá? Não esquece disso. A gente se vê numa próxima oportunidade. Um forte abraço em vocês e tchau.